Eu ia colocar uma palavra mais leve, mas eu acho que é isso. Você perde o tesão pela vida. Não interessa se você tem gente que perde com 20 anos, 30 anos. Os anos passam, nós amadurecemos. E ainda bem que é assim, nada definitivo e congelado, cristalizado. Uma mulher branca de São Paulo vai envelhecer diferente da mulher preta da periferia de Fortaleza, onde eu acabei de voltar para conhecer uma instituição que o Velho Amigo ajuda. As pessoas são prisioneiros dessas bolhas. E quando você é prisioneiro de uma bolha, você acaba achando que o mundo é a sua bolha, e isso faz com que você não tenha ideia das realidades, e o seu cérebro, a sua vida, está se ressecando que nem uma uva passa. Por exemplo, o que me guia é uma confiança que o universo está sempre certo. Sabe, assim, eu sou uma eterna, eu tenho esperança na vida. Eu tenho 65 anos, e muitas vezes as pessoas... então você deve ser um pai-avó. Eu não sou um pai-avô, eu sou pai. E a educação que eu dei para meus primeiros filhos é exatamente a mesma que eu estou dando para Olivia, hoje com 8 anos. Só que num momento de vida completamente diferente. Eu olho para trás e falo: "Caramba", sabe, quanta coisa que a gente conseguiu até aqui, inclusive de você tentar mudar toda uma geração a pensar diferente, a pensar a velhice com curiosidade, a pensar a velhice de um modo que quando eu comecei não era assim. Quantas idades a gente tem? Quantos tempos existem dentro do nosso tempo? E foi pensando nos tantos olhares e nas tantas maneiras de viver estes novos tempos do envelhecimento e da maturidade que surgiu o podcast Tantos Tempos. Segundo o Instituto Americano de Pesquisa sobre o Câncer, a dieta das zonas azuis é extremamente eficaz para ajudar a ter uma velhice saudável. As zonas azuis são os lugares do mundo onde o índice de centenários é muito maior do que em outras partes do mundo. Essa dieta é baseada em frutas, vegetais e principalmente grãos, como ervilhas, lentilhas, grão de bico e feijão. É para entender estas questões sobre como podemos viver mais e melhor na nossa segunda metade da vida que existe esse podcast. Eu sou a Candice Pome, tenho 51 anos, sou psicóloga e pesquisadora em longevidade. E este é mais um episódio do Tantos Tempos. Hoje eu tenho a honra de receber aqui Regina Moraes, fundadora do Instituto Velho Amigo, uma das instituições mais sérias do país que se dedica a trabalhar e dar apoio a pessoas idosas. E também Olivier Anquier, que nasceu na França, mas é um apaixonado pelo Brasil. Depois de uma carreira como modelo, migrou para a gastronomia, onde criou uma série de restaurantes e boulangeries de sucesso. Sejam muito bem-vindos. Regininha Moraes e Olivier Anquier, é um prazer ter vocês aqui com a gente no podcast Tantos Tempos. E a gente sempre começa esse programa perguntando para vocês, quando é que a gente fica velho? Quando é que a gente fica velho, Regininha? Acho que quando a gente não tem mais vontade de... Eu ia falar uma palavra que eu não sei se eu posso, mas eu vou falar, quando a gente perde o tesão. Eu ia colocar uma palavra mais leve, mas eu acho que é isso. Você perde o tesão pela vida. Não interessa se você tem gente que perde com 20 anos, 30 anos. Então acho que a hora que a gente mantém isso, né, que a gente estava falando agora há pouco, essa intensidade, é isso. Eu acho que a Prazer hora de que viver. perde essa curiosidade, esse prazer, já era. Olivier, quando é que a Vai gente... ser uma resposta muito curta. Quando eu chegar lá, te conta. Excelente. Aí você avisa para todo mundo. Exatamente. Regininha, quando você fundou o Velho Amigo, você tinha menos de 30 anos. Uhum. E pra gente soa muito curioso, como é que você se interessou por uma causa de velhice? Porque geralmente a gente se incomoda ou se conecta com isso quando a gente tá chegando lá. É. O que te fez? Qual foi o chamado que você teve para poder se conectar com uma causa dessas tão jovem? Olha, Candice, eu falo que hoje eu tenho certeza que é uma missão, né? Eu sou caçula de 9 irmãos, eu convivia com pessoas muito mais velhas. E quando eu quis fazer alguma coisa, que eu fui olhar um pouco do que existia, a grande maioria eram projetos voltados ao ensino profissionalizante, a jovens. E eu falei, gente, por que não, né? Não foi uma coisa assim muito... Eu acho que foi uma missão lá de cima mesmo, até pelo convívio que eu tinha. Então foi muito natural a minha escolha.
foi uma coisa de coração e que eu não me arrependo, assim, é uma coisa que eu olho para trás e falo: "Caramba", sabe, quanta coisa que a gente conseguiu até aqui, inclusive de você tentar mudar toda uma geração a pensar diferente, a pensar a velhice com curiosidade, a pensar a velhice de um modo que quando eu comecei não era assim. Tinha alguma coisa relacionada a conexões com familiares mais velhos? O que que te trouxe, o que te chamou a atenção para isso? De novo, assim, eu acho que o meu convívio com irmãos mais velhos, com amigos de pais mais velhos, eu acho que tudo isso era muito natural para mim. E hoje, na verdade, há 2 anos atrás, eu descobri que o meu avô, meu bisavô, na verdade, fundou um centro-dia para pessoas idosas em Baltar. E eu não sabia disso quando eu achei que eu tivesse criado alguma coisa. Eu fui descobrir quando eu fui à cidade do Porto, e o Memória Votorantim tem bastante coisa da família. Eu falei: "Cara, eu quero saber de onde eu vim". E a hora que eu li que existia ainda um centro dia para idoso, eu falei: "Ah, mentira". E meu pai nunca falou nada, porque meu pai tinha muito aquela coisa, né, o que a mão direita dá, a mão esquerda não precisa saber. Então era tudo muito quase velado, por não mostrar mesmo. Então eu falei: "Nossa", então eu achei que eu realmente tivesse reinventado a roda, e aí eu falo que realmente é uma missão, não tenho Olha, a menor dúvida. que curioso, pegou isso Muito. lá do seu bisavô. Pois é, e eu não sabia quando eu comecei há 26 anos atrás. Que demais. Olivier, quando você começou sua carreira como modelo na França nos anos 80, nos anos 90, você começa a se inclinar para gastronomia. Montou um restaurante em Jericoacoara, depois em Florianópolis, depois no Rio, e depois você veio para São Paulo, né? Essa inquietação da juventude que sempre te acompanhou, você nunca perdeu até agora, 65 anos. Como que é viver esses novos negócios, esses novos empreendimentos a essa altura da vida? Eu comecei a profissão de carreira aqui em São Paulo em 1980 e a profissão que eu iniciei aqui em São Paulo até 1984. E em 84, efetivamente, voltei para a França, para Paris, minha cidade de origem, aonde eu, entre outras coisas, eu quis ver o que eu tinha iniciado aqui em São Paulo e que São Paulo me deu nessa profissão que eu não estava nem imaginando um dia fazer, podia, de repente, se o que deu certo aqui, será que daria certo na minha cidade de origem e que até hoje é uma das, vamos dizer, plataformas importantes da moda internacional. E, de fato, isso deu certo e fez com que, até 1989, eu fosse um dos grandes modelos masculinos do mundo inteiro e meu apelido era o brasileiro. 1989, parei, meu pai faleceu e foi quando eu voltei de forma definitiva para o Brasil. De 84 a 89, eu sempre esteve aqui, uma residência aqui em São Paulo. A minha cidade no Brasil é São Paulo, minha cidade de vida é São Paulo, depois é Paris. E em 89 eu voltei para então definitivamente e foi ali que abri, né, e fiz o primeiro restaurante da praia de Jericoacoara. E aí iniciou-se esse novo capítulo de vida. E agora, com esses novos empreendimentos, por exemplo, a sua nova boulangerie, como é que você sente a diferença entre empreender naquela época e empreender hoje com mais maturidade? Meu empreendimento começou aqui em São Paulo, né? Em 1993, 4 meses antes do Plano Real, com a primeira padaria boulangerie francesa de São Paulo e, no caso, do Brasil. Então, antes do Plano Real, então eu acredito que todos vocês têm uma certa lembrança dessa realidade. Era algo completamente impensável hoje, mas que não impediu que muitos brasileiros nunca deixaram de ser empresários. É diferente hoje, é muito diferente, né? Essas décadas de estabilidade econômica permitiram que o Brasil tivesse um desenvolvimento muito importante que depois da industrialização, no início do século passado,
tivéssemos uma igualdade de explosão em poucas décadas. Porém, ser empresário, que seja aqui em São Paulo, que seja aqui no Brasil, que seja na França, na China, qualquer lugar, não é para todo mundo. É muito complicado e cada lugar, cada realidade tem suas dificuldades e ainda bem que se fosse fácil, todo mundo faria e ficaria muito monótono. Regina, você comentou uma vez sobre sua mãe, né? Que a casa da sua família sempre foi muito cheia de filhos, de netos. Sim. Sempre muito, né, frequentada. Mas que agora, com o passar da idade, a casa pode estar cheia, mas que você percebe que a sua mãe aproveitar muitas pessoas ao mesmo tempo começa a ficar um pouco mais difícil. Com muita gente, muita criança. Como é que é isso? Você acha que a qualidade das relações com o passar do tempo e com a chegada do envelhecimento, a gente precisa ter uma atenção, exige uma adaptação para a gente usufruir disso? Olha, eu vou falar até um pouco por mim, por nós. Se você está num ambiente com muita gente, muita coisa, você não escolhe aquela que dá mais liga para você conversar, ter uma relação direta. Eu prefiro hoje muito mais sentar com poucas amigas e ter uma troca, que nem a gente está fazendo aqui, olhando no olho. Você imagina uma mulher de 93 anos, com a história dela. Então eu percebo que fica uma coisa mais rasa se a gente não tem esse papo direto, né? A gente estava falando muito sobre a invisibilidade. Em que momento que ela fica invisível? Quando fica todo mundo falando junto ao mesmo tempo. É inviável você conseguir prestar atenção numa conversa. Então, não é que ela está aérea, mas eu acho que é uma escolha de falar, ai, deixa eu dar um tempo para minha cabeça. Eu acho que ela é muito inteligente, inclusive, de fazer isso, porque eu acho que é uma válvula de escape de você se ligar com poucas coisas, com algumas conversas. Não é impossível você ficar num ambiente muito barulhento, a gente fala muito disso, né? Na menopausa, assim, eu senti isso, assim, é quase uma coisa irritadiça. Minhas amigas falam: "Rê, você tá chata". Eu falei: "Mas eu não gosto de lugar barulhento, eu quero trocar com vocês". Então acho que ela tem isso, mas sentar com ela numa quarta-feira, aliás, eu saio daqui e vou para lá almoçar com ela, é uma delícia, porque é uma troca riquíssima. Quando eu passo férias com ela, é uma troca riquíssima, um momento que a gente tá juntas assistindo um pôr do sol, lendo um livro. São coisas que aqui em São Paulo, nessa correria maluca do nosso dia a dia, a gente não consegue. Então eu prezo muito esses momentos, sim. De intensidade das relações, né? Intensidade, respeitar o tempo do outro, né? Talvez a gente tem uma vida mais acelerada. Então quando eu volto para lá, que tem gente, tem o café da tarde, tem o bolo da tarde, é muito rico, assim. Para mim não existe experiência mais gostosa que essa, assim, saber que eu vou ter lá um momento com ela, de assistir o pôr do sol e que se não tiver pôr do sol também tá tudo certo, tá tudo lindo. A gente tá lá juntas trocando. É muito especial. Poder usufruir disso, É. né, Regina? E, Olivier, eu queria que você falasse um pouco sobre se você nota diferenças, por exemplo, entre o processo de envelhecimento no Brasil e o processo de envelhecimento na França ou na Europa. Como é que as pessoas mais velhas são vistas fora do país e como que aqui a gente ainda persegue esse ideal de não envelhecer? Bom, eu pessoalmente, pelas minhas observações, o dia que eu chegar lá, eu preferiria que seja aqui que lá na Europa. Hoje em dia, a distância entre as gerações atuais e nos seus, vamos dizer, decano, né? Eu acho que é essa palavra, né? Essas pessoas que compuseram na nossa família, que tem já uma idade muito avançada. No meu caso, o meu tio tem 94 anos, a minha tia Nicole acabou de fazer um tio ontem, 89 anos de idade, pessoas muito lúcidas, muito enérgicas, muito físicas, porém, vejo que o único que dá atenção sou eu. Próprios filhos, não. Eu vejo que a delegação das responsabilidades na Europa está sistematicamente virada
pelas APAD, né, que são essas casas, esses lugares aonde se dá os últimos cuidados dos últimos anos às pessoas de idade, que inclusive durante esse período complicado de 2019 a 2020 foi uma hecatombe. Vejo que aqui com o brasileiro com quem eu tenho maior afinidade e convivência e o povo. Eu vejo que, de fato, o respeito e a consideração para os pais, os avós, os ancestrais, né, é muito real, carinhoso e gostoso de ver. Isso Aqui no Brasil. dentro do universo que o convive, que é povo. Isso é real. Isso aqui no Brasil. Sim. Você Aqui percebe? exatamente. É engraçado, porque a gente tem a impressão de que, por exemplo, na Europa, as pessoas mais velhas, elas circulam livremente, que o preconceito para uma pessoa que é mais velha, tá se divertindo, saindo, namorando, é menor do que aqui. Aqui a gente sente... Questão de classe, de bolha. Quando as pessoas que você está se referindo já é de classe média alta para cima. Entendi. Classe média para baixa é outra realidade que de repente você não percebe por não conviver quando você se movimenta, quando você atravessa essas realidades. Eles ficam, como vocês falaram daqui a pouco, como vocês falaram agora há pouco, sumido, invisíveis, né? Invisível. Invisível. Aqui, a idade não invisibiliza as pessoas dentro da realidade do povo brasileiro. Talvez, embora seja outro departamento, mas eu estou falando do que eu vivo. Mas isso é muito importante, porque às vezes a gente, com um olhar de turista, não percebe esse tipo de coisa que é o que você está dizendo. Nada. Turista A gente não percebe. E é isso que você está dizendo. A classe social, ela acaba sendo uma variável tão importante aqui quanto lá. E, Regina, eu acho que você, no Instituto Velho Amigo, sabe muito sobre isso, né? A gente sabe que a classe social, ela acaba invisibilizando essa pessoa mais velha, que não só a pessoa mais velha. A gente sabe que envelhecimento tem CEP, né? Inclusive. Exato. O Dr. Drauzio Varela esteve aqui e ele fala pra gente que a diferença entre uma pessoa mais velha que vive na periferia e uma pessoa mais velha que vive aqui nos Jardins Cruel. pode dar uma diferença de expectativa de vida de 20 anos. Sim. Então, como é que você observa isso lá no Instituto, Você Regina? estava conversando, né, Olivier, respondendo, eu estava aqui, é isso, são as nossas múltiplas velhices que a gente tem falado, né? A pessoa fala, puxa, mas o que é múltipla velhice? É exatamente isso que você falou. Dependendo de onde a pessoa nasce, o CEP, o bairro, o estado, é esse disparate de expectativa de vida, né? As escolhas das pessoas, as oportunidades das pessoas. Muito louco, né? Uma mulher branca de São Paulo vai envelhecer diferente da mulher preta da periferia de Fortaleza, onde eu acabei de voltar para conhecer uma instituição que o Velho Amigo ajuda. É completamente diferente. São oportunidades diferentes. Então, é cruel, né, você pensar que a expectativa de vida, dependendo de onde você mora, onde você nasce, vai fazer você viver mais ou menos. Como é que o Instituto tem visto essas diferenças e tem ajudado a dar suporte no que é possível? Porque a gente sabe que as políticas públicas têm um limite para poder atuar com relação a isso. Sim, e é isso que eu venho aprendendo ao longo desses 26 anos, Candice, porque quando você começa um projeto social, quando eu comecei um projeto social, eu tinha muita ideia assim, eu queria mudar o mundo, eu queria fazer, e é impossível. Então a gente entende que a gente dá conta de ir até um certo lugar. O Instituto hoje ele atua em 3 frentes. A gente está dentro do bairro de Heliópolis, com um projeto incrível, que leva desde alfabetização digital, leva danças, leva yoga para
mulheres da periferia, mulheres e homens. Agora temos 22 homens inscritos, são acho que 222 pessoas mais ou menos, e temos já agora 20 homens inscritos, A o que partir de que idade? 60 a mais, porque pelo Estatuto do Idoso, 60 a mais é uma pessoa idosa. Isso. Então, a gente atua em Heliópolis, a gente tem o projeto Revitaliza em âmbito nacional, a gente está em 10 estados do Brasil, levando a nossa metodologia, e a gente fala muito de um advocacy onde é mais movimentar, é estar aqui, é falar, do que ter especificamente uma cadeira em Brasília de alguém que faça esse lobby lá. Isso hoje eu não tenho nem estrutura para isso. E ajudar, lógico, nas grandes catástrofes, tragédias naturais que a gente vê por aí, a gente também tem essa rede é uma rede de apoio. Então, a gente consegue também fazer atuações de emergência quando acontecem essas coisas. Entender o mais importante que a gente dá conta de até aí. Né? Eu acho que esse é a grande lição, assim, falar, cara, eu não vou mudar o mundo, mas eu posso fazer muita coisa e posso movimentar as pessoas no meu entorno para ter esse olhar mais consciente para a população 60 a mais. E poder chegar, né, nessas periferias, nesses lugares que Sim. muitas vezes no centro a gente não consegue enxergar essas Exatamente. necessidades. As nossas portas estão abertas para quem quiser ir conhecer. Muito bom. Olivier, você é um apaixonado pelo centro de São Paulo e a gente está falando aqui de CEP, né? Durante muito tempo, esse eixo Jardins, quem mora em São Paulo sabe, Jardins, Zona Sul e Centro era muito valorizado. Você desde sempre vem valorizando o centro e ajudando nesse ressignificar do centro. Você mora lá, você tem um novo negócio lá, você acaba de abrir a sua boulangerie no centro. Como é que você vê essa velha arquitetura, essa velha constituição, né, de cidade podendo ser valorizada outra vez? Eu acho que uma consciência sabe, eu acho que o mundo gira e acontece com ciclos, né? Então, efetivamente, teve muitas décadas de decadência, né, do centro que é a alma, que é o coração da cidade. E o papo que nós tivemos agora há pouco, né, antes de começar a gravar, a gente estava falando justamente da destruição de edifícios antigos para ser trocado, né, um bairro como Pinheiro, Vila Madalena, as casinhas, enfim, todo esse sobradinho e tal. Isso é uma característica dos países, das culturas novas, né? Austrália, Estados Unidos, América do Sul, comparada à Europa, aonde talvez tinha ainda uma consciência que não há evolução, não há futuro sem conhecimento e preservação e respeito do passado e da história. Acontece que hoje, de já alguns anos, não são décadas, essa consciência está, de fato, ressurgindo ou surgindo no que diz respeito a essa região de São Paulo, que é o centro. É muito importante que isso aconteça, principalmente nos dias de hoje. Você citou esses bairros de Itaim, de Jardim, de Moema, que perderam e estão perdendo a cada vez mais a característica que nós, humanos, precisamos profundamente, é a relação humana. Cruzar pessoas, estar com outros. Precisamos do outro. E esses bairros que eu acabei de citar são ilhas, são bolhas, são condomínios, são pequenas cadeias ou prisões, não sei como que poderia qualificar Ilhas, isso. Ilha é muito poético. Verdade. E por isso que eu exagerei utilizando a outra palavra, que é muito mais dura e doída, porque eu vejo que nem... Cárcere. Exatamente, eu vejo grade, porque as pessoas são prisioneiros dessas bolhas. E quando você é prisioneiro de uma bolha, você acaba achando que o mundo é a sua bolha, e isso faz com que
você não tem ideia das realidades, e o seu cérebro, a sua vida, está se ressecando que nem uma uva passa. A necessidade de encontrar gente é fundamental. Estamos vendo a inteligência artificial entrando com tudo, mas ninguém. Eu escrevi um texto outro dia que eu li numa plateia e me fui perguntado: qual inteligência você utilizou para escrever esse textão? A minha. Aí eu olhei e falei: eu tenho cara de inteligência artificial? Eu mesmo, né? Loucura. Os bairros tradicionais, tradicionais que tinha em São Paulo esse movimento de. Estou falando no centro, né? Sim. Não estou falando na periferia, não. No centro, que é esses bairros todos que compõem a torre, né? Do topo da pirâmide de São Paulo. Era o Vila Madalena, era o Jardim, era Pinheiros, era Lapa, Barra Funda. Tá. Você vê que hoje não estão sendo transformadas em torre de vidro. Hoje, o único bairro de São Paulo aonde sempre terá essa mixigenidade de povo, de gente, de indivíduo, é o centro. E lá tem a história, lá é a alma, lá é a cultura. E é impressionante ver como tem mudado nos últimos tempos, né? Acho que nos últimos anos, a efervescência do centro, a beleza arquitetônica, a preservação, as pessoas poderem andar. A gente estava comentando agora que a virada cultural que acabou de acontecer em São Paulo, durante a noite inteira, shows maravilhosos acontecendo para todos os gostos, né, Olivier? E os estabelecimentos lá em volta, todos cheios de gente, pessoas andando pela rua, que é como o centro deveria ser. Exato. Usufruído pela população. E você o viveu, a virada cultural que foi sensacional este ano. Há 20 anos eu moro no centro, eu trabalho no centro, e eu vi nascer a virada cultural. E como tinha comentado com você, nos 2 primeiros anos, que eram os anos de construção, né, dessa virada cultural, foi muito legal. E de todos, desde que essa última foi a mais sensacional. Justamente por essa mixigenidade, o fato de centenas, milhares de gente, de horizontes completamente diferentes um do outro, pudesse trombar na paz, em harmonia, e se enriquecer, que seja com o olhar, que seja com uma palavra, de qualquer pessoa que estiver do seu lado, qualquer seja a sua origem. Isso é bonito, é isso que o centro hoje oferece. É isso que a gente está conseguindo ver no centro, coisas muito, muito lindas mesmo. Eu recentemente tenho aproveitado o centro, também não conhecia, não entendia como era, e eu acho que a gente tem muitas coisas lá que muitas pessoas que moram em São Paulo não têm ideia do que pode ser usufruído por lá. Meu pai era um entusiasta do centro de São Paulo, ele amava, assim, amava. Porque quando mudaram a sede da Votorantim para cá, para Rua Mauri, ele não veio, ele ficou lá. Ele continuou tipo lá. birra, não saiu. Olha, e Olivier, quando a gente falou do centro como essa preservação clássica da arquitetura e da convivência e da possibilidade de misturas. Quando a gente vai para a comida e para o paladar, muitas vezes a gente usa o fato de quem não amadureceu, quem não conhece paladares diferentes, tem um paladar infantil. É preciso. Você acredita que é preciso amadurecer para apreciar algumas coisas do ponto de vista gastronômico? Você acha que envelhecer ajuda a gente a apreciar coisas diferentes do ponto de vista do paladar? É inegável. É inegável. Os anos passam, nós amadurecemos. E ainda bem que é assim, nada definitivo e congelado, cristalizado. Ainda bem que nós conseguimos ser surpreendidos, ter descoberto, ter janelas abertas para autorizar
novidade a entrar na nossa vida e nos fazer justamente apreciar e se sentir vivo. Com certeza. Experimentar novos sabores, né? Tudo, mas é tudo. Nós não estamos falando de gastronomia, mas é de absolutamente tudo. Tudo. Nunca fechar a janela. A partir do momento que você começa a fechar a janela, aí você fica esquecido. Você fica Invisível. invisível. Olha o prazer de volta aí, né? O prazer nas relações e tudo, né? Emoções. Bárbaro, Emoções. bárbaro. E essa coisa de poder aumentar repertório enquanto a gente envelhece ou enquanto a gente amadurece. A gente vai expandindo o repertório. Quando a gente começa a fechar Graças a Deus. possibilidades, a gente vai perdendo, né, essa chance. Egininha, todo ano vocês fazem uma campanha que chama atenção para a violência contra o idoso. E o Tantos Tempos, a gente vai entrar junto com vocês, com o Velho Amigo, nessa campanha, lançando esse episódio agora no dia 15, que é o Dia Mundial da Conscientização de Violência contra o Idoso. Queria que você contasse um pouco pra gente o que vocês fizeram ano passado e como que vocês planejam fazer esse ano, o que tem previsto. A gente deu muito certo ano passado. Tem uma pessoa que trabalha comigo, ela falou: Regina, se a gente conseguisse a ponte estaiada, né, colorir na luz violeta para a gente chamar atenção quando for a hora do jornal. Mas por que só a ponte estaiada? E aí deu um clique em todo mundo. A gente marcou uma reunião com o prefeito e o prefeito falava assim: mas você só quer colorir os monumentos na cor violeta? Você não quer mais nada, né? Eu falei: não, se a gente conseguir muitos monumentos, melhor, porque a gente traz a consciência para as pessoas desse dia importante, desse mês do Junho Violeta, que fala sobre essa conscientização, né? Nas pequenas violências, a gente estava falando aqui de invisibilidade, não é só violência, a gente tende, Candice, a pensar em violência física. A gente fala de violência patrimonial, de negligência, de abandono. São outros tipos de violência que as pessoas idosas recebem. Então, o intuito é chamar atenção para isso, entender aonde que no nosso dia a dia a gente está fazendo esses pequenos tipos de violações e negligências e trazer isso assim como um chamado, né? A gente fala tanto do Outubro Rosa, todo mundo sabe que o Outubro Rosa traz a consciência aí do autoexame, do exame de mama. Então, se Deus quiser, o Junho Violeta vai ficar com essa bandeira, né, da não violência e que sim, tem que ser denunciado, porque infelizmente 71% dos casos acontece dentro das próprias casas. De violência contra o idoso. Sim. E quando alguém testemunha isso ou sente que um idoso está sofrendo uma violência, como que é possível denunciar ou ajudar? Diz que denuncia, diz que 100, denuncia, as denúncias são anônimas. Diz que 100. Diz que 100, diz que 100. Que você denuncia. As denúncias são anônimas, eu acho que é uma forma de você prestar atenção também e fazer a sua parte, né? Porque dificilmente esse idoso, se foi abusado por um filho, uma filha, uma nora, dificilmente ele vai denunciar. Isso que a gente está falando, 71% dos casos que são denunciados. Que são rastreados. Fora os que são silenciosos e que acontecem dentro de casa, que acho que é a grande maioria. Independente de classe, tá? Não estamos falando de classe social aqui. E a gente fala de violência física, violência patrimonial, ou seja, pedir empréstimo consignado no nome do idoso, violência sexual, violência emocional, né, que é constranger, que é ter palavras abusivas, tudo isso se enquadra em violência contra o idoso. Todos os tipos de violações. Muito importante a gente falar isso. Sim. Né? E você percebe que com essas campanhas de conscientização, você percebe que aumenta ou tem um impacto no número de registros ou para ajudar? Eu não tenho esse número, Candice, para ser bem sincera, mas eu sinto que a gente faz um pouco a nossa parte, sabe? A hora que você fala isso e que você está na Avenida Paulista, ou que você está com o Cristo Redentor, na cor violeta, a pessoa fala: puxa, o que é isso? A partir do momento que eu trago consciência para a pessoa, ela vai ficar de olho numa situação estranha, ela vai denunciar, ela vai estar mais atenta e mais presente para aquilo que ela está vendo. Pelo menos a gente espera que sim, né? Que é o papel de toda a campanha de conscientização, Sem no final das dúvida, contas, né? Sem dúvida. Trazer a consciência e que esses casos sejam denunciados. Muito importante. Diz que 100, a gente não pode esquecer. Olivier, você, enfim, veio da França para o Brasil. Quando você fez o Diário de Olivier, e também, não só por aqui, mas você
expandiu para a América Latina, você começou a ter muitas inferências sobre ingredientes locais. Você sempre deu prioridade, deu esse destaque para o uso de ingredientes locais, que valorizam o Brasil no final das contas. Como é que você enxerga essa possibilidade de viver bem e comer bem? Quanto se alimentar bem tem a ver com a questão da longevidade? Como é que é o equilíbrio entre prazer e saúde? O que que faz a diferença de nós que somos de origem cultural católica e latina dos anglo-saxônicos? Nós, espanhóis, francês, português, brasileiro, sul-americano, enfim, romano, é comer pela necessidade de comer, mas transformando essa obrigação em prazer e emoção sistemática. Por isso que nós gostamos de comer bem. Pelo prazer da boca, pelo prazer do que significa nos seus valores. O convívio, o simbolismo da mesa é muito importante. Compartilhar, diálogo, famílias, valores. Quando cozinha, o prazer de proporcionar prazer às pessoas a que a gente oferece aquilo que nós preparamos e recebendo em troca no rosto da pessoa a gratidão pela felicidade, pela emoção que transparece no rosto da pessoa na hora que ela come aquilo. Isso é uma sensibilidade que nós temos. Acredito eu que o que tem dentro do prato, o equilíbrio que tem dentro do prato, que é muitíssimo importante, com certeza. Olhando isso num lugar, com um olhar medical, científico, não é minha praia, eu sou padeiro cozinheiro. Agora, eu sei que é bom, e até pelas minhas origens francesas, nós desde sempre, desde que, enfim, eu fui educado, faz parte da minha cultura, de misturar as coisas que nós comemos. Misturar em que sentido? Não excluir nada, incorporar todas as vertentes de tipo de alimentação dentro dos seus preparos, dentro da sua alimentação. Isso eu acredito que seja o equilíbrio. Colocar e misturar muito carboidrato, muita fécula, não é bom para a saúde. Tem que saber equilibrar um pouco tudo. Mas não é suficiente. A longevidade vai vir também pela emoção que a gente tem. Contrapartida, os anglo-saxônicos, eles comem sem emoção. Eles comem pela necessidade de comer. Inglês, alemão, eles comem. Hoje em dia, claro, evoluiu, mas na essência não existe esse calor italiano, espanhol, português, francês. Não existe essa coisa que acabei de comentar, de citar, é nós. Então, eu acredito que entre o que tem dentro do prato, o que vai compor a sua alimentação, sem excluir nada. Somos omnívoros. Omnívoros, fomos feitos para comer tudo. Com equilíbrio, parcimonia e sem exagero. E, então, esse equilíbrio no prato e essa realidade humana é muito importante, acredito eu, para a longevidade, independentemente do tempo dessa longevidade. Porque, para mim, longevidade é intensidade. Fala um pouco mais disso. Por que a intensidade tem mais a ver do que duração? Porque a gente pode viver 150 anos. No cinza, eu preferiria,
falar no condicional, né? Preferiria não viver tanto tempo. E, de repente, viver um tempo de vida muito mais curto em tempo, de uma forma muito intensa, com pessoas ao meu lado, com reconforto, com realizações, com... Quando você vai, você sabe que você passou e que você deixou alguma coisa. Eu acho que é isso aí. A intensidade é essa. Não é, para mim, não é tempo. O que você acha disso, Regininha? Como que é o legado? Olha, você perguntou isso para uma escorpiana com ascendente em touro, em lua em leão. Eu tô assim, yes, eu tô quase subindo no teto aqui, porque eu acho que é isso, né? A palavra que me faltou no começo, você desculpa a minha névoa mental, e a gente resumiu uma palavra um pouco forte, mas no fundo é o prazer, é a intensidade de você viver cada dia como se fosse o único, né? Eu tenho uma história de vida, eu perdi 2 irmãos com câncer em 2 anos. Cara, se a gente não fizer isso, não tentar viver dessa forma, não trazer leveza para o nosso dia a dia, do trânsito, que eu estava aqui, liga para um, liga para outro, atrasada, super tensa. Eu falei, cara, é isso. Então, a hora que acho que a gente consegue incorporar toda essa intensidade com leveza, cara, a gente. Eu também não quero viver 150 anos, não. Mas, sabe, eu acho que a gente vai longe. Difícil numa cidade como São Paulo, é isso, assim, mas eu acho que é um grande desafio, um delicioso desafio. Você, Olivier, tem filhos de diferentes idades. Isso muda a sua perspectiva com relação à longevidade? Ou isso reforça o legado que você quer deixar para essas diferentes gerações de filhos? É vida. É vida, efetivamente. Eu tenho uma filha, primeiro, que tem 30... E ontem eu falei 33 anos, a minha filha pequena, que tem hoje, 32, para falei, que acabou de casar, inclusive. Então, a Júlia, o Hugo, que tem 27, e que são fruto do meu primeiro casamento. E eu tenho a Olivia, que tem 8 anos de idade. Eu tenho 65 anos, e muitas vezes as pessoas... então você deve ser um pai-avó. Eu não sou um pai-avô, eu sou pai. Não sou amigo, nunca fui amigo dos meus filhos. Nunca. A educação que eu dei para meus primeiros filhos é exatamente a mesma que eu estou dando para a Olivia, hoje com 8 anos. Só que num momento de vida completamente diferente. Quando eu teve a Júlia e quando eu teve o Hugo, estava em construção de vida. Outra etapa de Construindo. vida, é. Aí faz com que, por mais que o pai e sua maneira de enxergar a educação e a responsabilidade que ele tem como pai, né, e de educar, de preparar os seus filhos para o futuro, é um momento completamente diferente do que hoje, quando eu construí. Eu não estou mais com a mesma ânsia, necessidade de construir mesmo, né? Pela obrigação, a responsabilidade que eu tinha, que não deixo de ter, só que estou numa fase diferente. Construir significa estar definitivo? Não. Pode desabar tudo do dia para o outro. Mas aquilo que nós estávamos falando agora há pouco, serenidade, a vivência que traz justamente uma maneira de olhar a vida de uma forma muito mais pragmática, muito mais calma, porque tapa na orelha te recebemos de centenas. Resistimos, estamos aqui agora, desabatudo e mais uma tapa na orelha. Me impediu de continuar a viver, criar, evoluir? Não. Então, essa calma, essa serenidade faz com que, por mais que eu seja exatamente o mesmo pai, a minha energia está diferente. A, 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 a tranquilidade e o prazer de desfrutar dessa coisa maravilhosa que é filhos, que é o melhor projeto que um ser humano pode ter na vida, pode desfrutar com muito mais intensidade, sem, porém, retirar
essa responsabilidade, essa consciência de preparo do futuro, que hoje em dia me deixa muito mais sem sono que me deixava antigamente. Porque com os meus primeiros filhos, eu tinha mais ou menos uma ideia do que ia ser o mundo. Hoje, eu breu. Não tenho a mínima ideia do que vai ser amanhã, eu não tenho a mínima ideia do qual vai ser o mundo que minha filha, Olivia, vai viver quando ela tiver 20 anos de idade. Isso me angustia, faz com que me desequilibra um pouco e me faz olhar e detectar o que é mais importante de repassar para ela, para tentar preparar ela o melhor possível por algo que eu desconheço e que, para mim, é um incógnito. São incertezas diferentes, né? Dos seus primeiros filhos para Olivia agora. Então, Inicialmente, dos meus filhos, uma incerteza minha, será que eu consigo? Hoje, consegui, né? Construir, consegui desabar tudo. Eu não tenho que provar mais nada para ninguém, nem mesmo para mim. Só a maturidade traz isso. Só a maturidade. Exatamente, só a vivência, a experiência traz isso, né? Agora, ela é mais a respeito de que vem lá, como que vai ser? A gente não sabe se amanhã não vai ter uma guerra nuclear. Exato. Sabe? O que vai ser? É muito louco. Incerto. Não imaginei que eu viveria isso um dia. Para mim era filme, era romance, era ficção. Era ficção total, e tô vendo que está virando realidade. Me vem um pouco assim, essa coisa de, né, a gente fala trazer leveza, trazer tudo, parece que você está vivendo um mundo meia parte, meio poliana, mas eu acho que não. Quer dizer, tem um lado onde eu, enquanto católica, né, hoje eu sou uma pessoa espiritualizada, mas eu acho que tem um confiar. Se a gente não tiver um confiar que a sua filha vai ter, sei lá, vão ser profissões diferentes, tem tanta coisa surgindo. Então, acho que assim, o carro-chefe, por exemplo, o que me guia é uma confiança que o universo está sempre certo. Sabe, assim, eu sou uma eterna. Eu tenho esperança na vida, eu tenho esperança que as coisas vão se ajeitar. Tá tudo muito maluco, mas assim, eu confio muito. Eu saio de casa, lógico que eu rezo, eu tenho o meu ritual, mas acho que tem um extremo confiar aí na vida. No universo, na força da vida e para que tudo siga adiante, né? Pede também, né? Lógico, né? Eu acho que eu agradeço muito, mas eu tenho uma confiança, assim, plena, né? Isso que eu te falei, a morte dos meus irmãos, isso tudo me buscou um autoconhecimento, uma busca insana. Porque eu falei, cara, não quero que aconteça isso comigo. O que eu preciso, né? Que confiança que eu tenho que ter na vida? Só que daí você tem que entender quem é você, o que você quer para poder aprender a confiar. E falando nisso, eu queria perguntar para vocês, com base em tudo que a gente conversou aqui hoje, o que vocês acham que seria, o que para vocês é uma vida bem vivida? Olivier? Eu acho que eu já respondi, né? Intensidade. Tá vendo? Eu tenho 25 anos, fazendo um monte de coisa. Eu falei 25 de propósito. Estou construindo a minha vida. Estou construindo. Eu construo a minha vida. A cada dia, quais são os seus projetos? Eu não sei. Porque toda a minha vida eu nunca planejei nada. Fui dormir, acordei o dia seguinte. Oportunidade. Eu acredito muito no destino. Eu acredito muito que somos dono do nosso destino, somos nós que mandamos no destino. A palavra chance não faz parte do meu vocabulário. É sorte. Eu aceito utilizá-la quando a má sorte não vai até o final. Senão, o destino é nós que o construímos. Todos os dias colocamos uma sementinha da oportunidade de amanhã. E o destino coloca na nossa frente as pessoas e as oportunidades que cada um de nós merecemos. Eu vejo assim, eu vivo assim, construí assim. Nunca imaginei um dia vir para o Brasil.
Eu não saí da França para vir para o Brasil. Eu saí da França para passar um mês de férias no Brasil. Faz 45 anos que eu estou de férias e construindo uma vida, 2 famílias, construindo. Eu não planejei, não planejei ser modelo, não planejei ser padeiro, por mais que seja uma profissão de família 3 gerações. Garanto para você que com 20 anos de idade, nunca imaginei que um dia eu levantaria a bandeira profissional da família do lado da minha mãe. Nunca, ao contrário. Não, a minha vida, como qualquer adolescente, né, qualquer jovem homem, jovem ser humano, né, a gente quer se provar e provar para o mundo que nós somos e que nós construímos não mas pela pessoa que nós somos. Então, mas o destino e minha personalidade me fizeram construir isso em função dessa, justamente, talvez essa liberdade de liberdade, eu diria até outra coisa, instinto de sobrevivência. É pesado. Mas sobreviver do quê? Bom, a vida é constantemente, para mim, né? A dedução, a vida, você está constantemente em desafio. Você é no meio da sociedade, ou você é engolido para a sociedade, ou então você dentro da sociedade da qual você não pode se extrair, senão você é antissocial. Eu não sou antissocial, eu estou dentro, eu convivo com isso, mas como que eu faço para eu poder ficar só um pouquinho mais para assim ver de que forma essa massa orgânica se mexe para eu enxergar mais ou menos onde ela está indo para poder estar lá na hora que ela chega. É nesse sentido que eu falo de sobrevivência, justamente de vida, de estar curioso, essas janelas, estar ferramenta importantíssima que nós temos curiosidade. Nunca desistir de ser curioso, de olhar, de se relacionar, de não se fechar, voltando a ver, de bolha, enfim, é isso. Muito bem. Regina. Eu diria presença. Eu diria escolhas conscientes e confiar no fluxo. Porque se quando eu recebi lá atrás um telefonema para fazer uma doação para, né, uma instituição de longa permanência, eu, enquanto acionista do Grupo Votorantim, podia ter falado, tá, dou 2 telefonemas, olha, uma doação, um pouquinho a coisa para Votorantim, desligo o telefone, beijo, vou cuidar da minha vida. Se eu não tivesse tido uma escolha naquele momento, e hoje eu entendo isso, eu não estava aqui hoje. O velho amigo não existiria. Teria sido um telefonema, deu certo a doação, tchau. Então eu tive presença, sem saber, tá? Eu tô falando tudo isso, parece que eu sou uau. Não, foi tudo confiar no fluxo. Foi tudo uma questão de você estar no lugar certo, na hora certa, de fazer boas escolhas, com consciência e com presença. Intencionalidade, né? Sim. Queria agradecer a presença de vocês, essa conversa que a gente teve aqui. É sempre um prazer poder contar com duplas diferentes, né? A gente tenta sempre misturar de uma maneira que não seja óbvia, e acho que aqui o não óbvio trouxe muitos aprendizados para todo mundo que está assistindo. Então, queria agradecer o tempo de vocês e tudo que a gente conversou aqui. Tenho certeza que vai ser de muita utilidade. Obrigada, Prazer Oliveira. estar Muito aqui. obrigado. Muito obrigada. Obrigado, foi um Oliveira. prazer estar aqui com vocês. Prazer. O podcast Tantos Tempos é uma ideia original da Orson Podcast, com produção da RFN Audiovisual e da Lucha Libre Áudio, gravado nos estúdios da RFN aqui em São Paulo. Muito obrigado e até a próxima.